Portanto, as preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Bem, gente, vou tentar resumir e falar bem rápido sobre como Deus falou comigo através de um vestido. Eu já tinha assistido um testemunho aqui no YouTube que Deus falou com uma moça através de um shampoo e que Deus falou com um pastor através de uma cesta cheia de produtos de higiene pessoais e cosméticos e perfumes e cremes hidratantes. Aí hoje eu quero falar como Deus falou comigo através de um vestido, porque a gente lê as preocupações da vida. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Quando eu me batizei e quando eu resolvi voltar para a igreja, eu fiquei muito tempo afastada, eu tinha muita preocupação, eu ficava pensando, gente, e agora? Eu vou ter que mudar todas as minhas roupas, eu não vou ter dinheiro para tirar tudo que eu tenho e jogar tudo fora, queimar, né, como muitas pessoas falam que queima. Eu não vou ter dinheiro para jogar tudo fora e comprar outras, mas eu quero, pelo menos quando eu estiver na igreja, quando eu estiver lá na igreja, quando eu tiver que ir para a igreja, nos cultos de domingo ou nos cultos de quinta-feira, eu quero estar vestida conforme uma igreja, né? Quando a gente vai no fórum conversar, quando tem uma audiência com o juiz, a gente não vai de qualquer jeito. Quando a gente vai no hospital, a gente não entra de qualquer jeito. Quando a gente vai conversar com o presidente, quem conversa, né? Quem consegue ir lá no Palácio do Planalto, não vai de qualquer jeito. Então, por que para ir na igreja a gente tem que aceitar andar e se vestir de qualquer jeito? Então, assim, de mim, gente, já era uma coisa que era dentro de mim, que eu pensava, eu não quero ir para a igreja de qualquer jeito. Pelo menos, enquanto eu estiver na igreja, eu quero ir com roupas decentes. Nem que quando eu saia depois, né, se eu for no mercado, se eu for dar uma volta na rua, chupar um sorvete, eu não tenho muitas roupas para usar nesses lugares, mas pelo menos enquanto eu estiver dentro da igreja, eu quero ir vestida de forma decente. E essa era uma das minhas maiores preocupações. Como que eu vou mudar o meu guarda-roupa todo, mudar o meu estilo, né? Para comprar roupas, não roupas saias que vão até os joelhos, não saias que vão até os pés, mas que pelo menos vai até o joelho, né, gente? E vestir decentemente quando eu for na igreja, como eu disse.
E eu tinha muito essa preocupação, né? Não usar roupa muito decotada, porque eu usava, né? Antes de eu me batizar, eu usava roupa com decote. Às vezes ainda uso, mas evito ao máximo. Não usar roupa com decote, não usar roupas curtas. Eu tinha muito essa preocupação, mas não tinha dinheiro suficiente para trocar o guarda-roupa todo de uma vez, porque a gente é dona de casa e tem outras prioridades, né? Prioridades não é só roupas, tem outras prioridades. E eu lembro que essa era uma das grandes preocupações. Então, Deus sabia que essa era uma das grandes preocupações, né? E eu comentava com algumas pessoas que isso me preocupava muito. Aí eu me lembro que assim que eu decidi, né, ir para a igreja, aí teve uma loja que fechou e colocou as roupas com 50% de desconto. Gente, eu comprei roupas lá porque tava com 50% de desconto e tava muito barato, tava praticamente de graça, né? Então já começou aí, né? Deus já começou a eu já comecei a perceber, foi aí que eu percebi que eu não deveria me preocupar tanto. Consegui comprar algumas peças bem em conta. Já era o princípio do começo da mudança do meu guarda-roupa, que ainda não mudou totalmente, mas estou mudando aos poucos. Tenho roupa para me vestir pelo menos decente nas reuniões da igreja, eu tenho. Aí, gente, o tempo foi passando e minha mãe conseguiu alguns vestidos que dava para mim ir para a igreja. Então, aí eu comecei a trazer, porque ela mora em outro lugar, eu moro em outra cidade, e eu comecei a trazer, toda vez que eu ia lá no Planalto, eu trazia uns 3 ou 4 vestidos que dava para ir para a igreja, e eu ficava feliz, né, porque tava conseguindo, né, pelo menos vestidos assim, para ir para os cultos, né, para ir vestida decente para a igreja. Só que me bateu uma tristeza, porque por mais que eu tinha algumas roupas assim que era decente para ir pro culto, eu queria uma roupa bonita, uma roupa assim, que a gente fala roupa para vestir no culto da ceia. Então assim, por mais que eu já tinha tenho um conjunto de alfaiataria muito bonito, que eu gosto muito. Tenho um vestido verde que eu acho muito bonito, que foi eu que comprei bem antes, assim, de me batizar. Só que ele tem decote, então assim, eu queria uma roupa decente e que fosse bonita. E eu tenho essa dificuldade ainda de achar, por exemplo, assim, roupa que não seja decotada, que seja decente, né? E que seja bonita, assim, bonita que eu digo do meu interesse, que me agrada. E eu lembro que teria o culto. Gente, eu vou olhar aqui, que eu não sou muito boa com datas. Então, vou olhar. E eu lembro que teria o culto da ceia, da Santa Ceia, que seria no dia. Vou olhar aqui, tá, gente? Eu não sou boa com datas. Que seria no dia. É que às vezes eu coloco no Instagram e vou olhar no Facebook, que marca mais certo a data. Que seria no dia, eu acho que no dia 9 de março seria o culto da ceia, gente. Ai, Deus, cadê, Senhor, a data aqui? E eu queria muito uma roupa diferente, um vestido. Então eu passei em algumas lojas, né? Olhei nas vitrines de algumas lojas, me interessei por muitos, mas igual eu disse, eu tinha outras prioridades. Tinha muitos vestidos bonitos, mas eu tinha outras prioridades. Minha prioridade naquele momento não era comprar um vestido, por mais que eu tivesse a vontade de ir com um vestido novo para igreja, mas minha prioridade era outra. E aquilo me deixou muito assim, triste, que eu pensei assim, meu Deus, eu te sirvo, né? E às vezes parece que quem não serve a Deus tem a vida mais fácil, consegue comprar as coisas que quer, na hora que quer. E às vezes a gente que serve tem uma dificuldade, não sei se você já sentiu isso, eu senti naquele dia. E só que eu orei, né, gente? E aconteceu que no meu trabalho teve um dia de reunião, que não era uma reunião, era uma palestra
que eu tinha que estar lá 1h da tarde. E a minha colega me mandou mensagem e falou, você quer uma carona? Porque eu não tenho carro, né? Você quer uma carona? E é longe de casa. Aí eu falei, quero sim, quero sim. Aí eu tive que resolver algumas coisas na rua e eu cheguei em casa, era mais ou menos, eu tive que resolver umas coisas na rua e eu cheguei em casa, era mais ou menos meio-dia em ponto. Só que eu não quis almoçar naquele dia, eu já não tá. Eu tomei só café e pensei, não vou almoçar, porque lá sempre tem um coffee break, ou sempre tem um lanche pra nós, né? Toda vez que tem palestra, toda vez que tem reunião, tem um lanche diferenciado. Então eu pensei assim, é melhor eu ir com fome pra mim comer bem lá, né? Porque sempre tem algum bolos, tortas, refrigerante, não que eu bebo refrigerante, mas tem suco, tem um café bem gostoso sempre. Aí eu pensei, eu não vou almoçar. Aí eu vi que tinha uma louça na pia pra me lavar. Só que eu só tinha o quê? 40 minutos, porque ela pediu pra mim passar na casa dela, era 1h, né? Como a casa dela é um pouco perto da minha, ela pediu pra mim ir lá pelo menos 12h45, 12h50. Então, eu tinha 40 minutos. Aí eu pensei, eu vou fazer igual Marta, me preocupar em lavar essa louça pra quando eu chegar a louça tá limpa, tá lavada, ou eu vou fazer igual Maria, tirar esse tempo pra oração. Então, o que eu fiz? Escolhi ser Maria naquele dia. Às vezes a gente tem que ser Marta. A mulher cristã, ela tem que entender que muitas das vezes ela vai ter que ser Marta. Muitas das vezes ela vai ter que ser Marta. Mas muitas das vezes ela vai ter que ser Maria. E naquele momento eu pensei, 40 minutos, não vou... Era muita louça que tinha na pia. Não vou fazer tudo correndo, não vou... Pra me chegar lá cansada, né? Eu vou orar. Então eu preferi ser Maria naquele dia. Aí eu nem peguei a Bíblia, simplesmente me ajoelhei e comecei a orar. Orei, aí coloquei no celular para ele despertar quando fosse mais ou menos 12h40, para mim já sair daqui direto para casa dela, que eu já tava arrumada, né, para palestra. Orei, 40 minutos. Tô falando orei, mas foi 40 minutos, tá, gente? Aí eu orei esses 40 minutos. Quando o meu celular despertou, eu me levantei, né? Como eu disse, já estava arrumada, então eu só peguei minha bicicleta, uns 5 minutos daqui a casa dela de bicicleta, então cheguei lá rapidinho. E essa minha colega, ela tá meio que desviada da igreja, ela sempre foi evangélica, mas ela tá desviada. E como toda desviada, né, ela tem roupas bonitas de evangélicas, porque ela tem roupas, a mulher tem um bom gosto, né, ela tem muito bom gosto, ela tem muito bom gosto mesmo. Aí nós conversando sobre igreja, sobre as coisas, né, quando eu cheguei lá, ela tava me esperando, aí nós fomos pra palestra. Quando eu voltei, eu tive que passar lá para pegar a bicicleta. Aí nós conversamos sobre religião, sobre as coisas. Aí ela falou, você tá seguindo firme mesmo? Eu falei, tô seguindo firme. Aí ela falou, então eu tenho que te dar um presente. Quando ela entregou pra mim, era um vestido. Pensa num vestido que parece que foi feito pra mim, novo, novo, ela tinha usado uma vez só. E ela falou que não combinou com ela, que ela nem sabia porque tinha comprado aquele vestido. Como Deus é Deus de detalhes, né, gente? O vestido parece que tinha sido feito pra mim. E assim, eu orei 40 minutos. Não só por esse vestido, na verdade eu nem orei por esse vestido, eu orei por outras coisas, mas Deus sabia que eu queria esse vestido. Eu me lembro que eu falei na minha oração bem rápida, também tô precisando de um vestido novo para ir no culto da ceia. E quando ela me deu esse vestido, eu já falei logo, vou usar esse vestido no culto de Santa Ceia. Então assim, gente, na verdade a gente nem precisa se preocupar nem com o que comer e muito menos com o que vestiu. E em comida, eu já não me preocupo já faz muito tempo, graças a Deus. Deus tem suprido todas as minhas necessidades.
tanto em questão de alimento para casa, quanto em questão, se eu tiver vontade de comer alguma coisa na rua, gente, eu não passo vontade. Eu simplesmente vou lá, compro e como. Eu não passo vontade. Então, assim, em comida eu já não me preocupo, já tem muito tempo, mas eu tinha aquela preocupação em roupa, em vestimenta, porque é eu e os meus 2 filhos, então eu tenho que comprar roupa pra mim e pros meus 2 filhos. E a prioridade de quem é mãe é sempre os filhos, né? Então eu tava deixando, como eu disse, tinha outras prioridades. E o vestido, gente, é vestido como se fosse da realeza. É vestido assim, não tô comparando as princesas lá da Inglaterra, a Kate e gente, eu esqueci o nome da outra, só lembro da Kate. Não estou me comparando com a Kate, nem com a afinada princesa Diana, mas vestido da realeza que quando eu vejo muito no Insta, quando as mulheres evangélicas falam que são filhas do rei, as mulheres têm que se vestir igual princesas, né? Então, assim, o vestido perfeito, do jeito que eu gosto, da cor que eu amo a cor rosa, do jeito que eu gosto. Não é assim, no comprimento certo, o vestido que eu gosto, do jeito que eu gosto, no comprimento certo, ficou certinho no meu corpo. A minha cintura nele ficou como se fosse bem fina. Gente, eu não tenho uma cintura tão fina. E nesse vestido, a minha cintura fica bem marcada. E é isso, gente. Deus falou comigo através de um vestido. Quando eu pensei assim, não vou ter condições para comprar um vestido novo para ir no culto da ceia, Deus me mostrou que até sem condições, Ele é a própria condição de tudo. Então, assim, na verdade, eu nunca duvidei de Deus. Eu só achei que eu só iria conseguir comprar um vestido daqui a uns 3 meses, né? Como eu disse, tem outras prioridades. Eu nunca duvidei de Deus, mas foi rápido e foi de um jeito que, assim, inesperado, que eu não imaginei, porque o meu corpo e o corpo dessa minha colega não é nada igual. Nós não temos nada parecido de corpo. Ela é um pouco mais alta, eu sou bem baixa. Ela é um pouco mais alta, ela é um pouco mais assim. Não, os corpos são os nossos corpos são totalmente diferentes. Mas, gente, como Deus é maravilhoso. E é por isso que eu digo, e quando as pessoas falam, ai, Deus falou comigo através de um shampoo, Deus falou comigo através de uma cesta de cosméticos e produtos de higiene. Gente, é verdade, Deus fala conosco através do que nós menos imaginamos ou pensamos. E é isso, gente, até o próximo vídeo, beijos e tchau!